Quem faz a primeira pergunta? Quer começar, Tonholi? Cláudio Tonholi está aqui na mesa com a gente, jornalista que você deve conhecer, faz a primeira pergunta para o Guilherme Boulos a partir de agora. Ô Boulos, há 12 anos, quando teve aquele grande ataque do PCC que paralisou a cidade, o então governador em exercício, o Cláudio Lembo, falou assim: enfrentaremos isso de novo enquanto a grande burguesia branca não botar a mão na carteira. Boulos, como é que você pretende enfrentar a grande burguesia branca que não põe a mão na carteira na cidade de São Paulo? Tonholi, primeiro, obrigado pela pergunta, boa tarde para você. Acho que o grande problema da cidade de São Paulo é a desigualdade. A gente vive numa cidade em que, se você está nos Jardins, em Moema, em alguns bairros do centro expandido, você tem lá o IDH da Suécia, o IDH da Dinamarca. Se você anda 25 quilômetros e vai para a cidade de Tiradentes, para o Jardim Ângela, você está lá nos índices sociais dos países mais pobres do mundo. Eu acho que a cidade como um todo precisa enfrentar a desigualdade. Eu acredito que isso é bom para todo mundo, a não ser para uma meia dúzia de bilionário que ganha com esquemas, inclusive de concessão de serviço público, e que ganha com uma cidade tão polarizada, tão segregada desse jeito. Então, eu estou convencido, inclusive, de que uma parte da classe média de São Paulo também não quer ficar vivendo, da classe média alta, também não quer ficar vivendo atrás de muro de 5 metros em condomínio fechado, com cerca elétrica, saindo em carro blindado e não conseguir conviver na cidade. Porque a desigualdade também produz isso, a desigualdade produz violência. Então, eu pretendo, como prefeito de São Paulo, fazer uma inversão de prioridades e botar o investimento público, os recursos que existem, nós estamos na cidade mais rica da América Latina, botar esses recursos, sobretudo para políticas sociais, para uma renda básica, para frentes de trabalho, para investimento em educação e saúde, em equipamentos públicos na periferia que está abandonada. Eu acho que aí a gente começa a fazer com que o caixa, o dinheiro público de São Paulo, não vá para continuar alimentando privilégios, mas que ele vá para garantir direitos, reduzir a desigualdade e acho que isso é bom para a maior parte da cidade, porque isso também fortalece a convivência e derruba os muros que separam os dois mundos que existem em São Paulo. Pergunta da nossa economista Francine Mendes. Oi, Boulos. Bom, a gente acredita muito aqui, eu tenho falado há semanas aqui no programa a respeito da educação de base, né? Que eu acho que é o maior fator de transformação do país, essa educação mesmo desde a infância. Eu vi pela sua trajetória de vida mesmo, que você estudou em escola estadual, depois você conseguiu ingressar numa faculdade de medicina. E queria saber qual é o seu projeto para a educação no município de São Paulo. O que você pretende fazer de fato para transformar essa educação de base? Boa tarde, Francine. Obrigado pela tua pergunta. Eu acho que esse é um dos temas fundamentais. Assim, educação de base começa com a educação infantil, na creche. Não dá para aceitar que numa cidade tão rica como São Paulo, a gente ainda tenha mulheres que não podem ir trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, nós pretendemos zerar a fila da creche na cidade. Isso é plenamente possível de fazer, já tem estudos, algo em torno como 1,5 a 2 bilhões por ano, você consegue zerar integralmente a fila da creche e com qualidade, né? Porque creche não é depósito de criança que você deixa ali largado, tem que ter projeto pedagógico, tem que ter alimentação de qualidade, tem que ter uma série de profissionais de equipe integrada trabalhando nas creches. Saindo da creche e indo para o ensino fundamental e para o ensino médio, para a educação de base, nas escolas municipais, eu acho que passa você ter uma educação de melhor qualidade, que forme as pessoas para os desafios da vida, os nossos jovens, essa geração que está vindo aí, passa pela valorização dos professores. Digo isso, Francine, como alguém que deu aula em escola estadual de São Paulo, sei como o professor é desvalorizado pelos governos do PSDB, é tratado igual lixo. Os equipamentos de escola também, as escolas estão precarizadas. Tinha dia que faltava até giz para você escrever na lousa. Quanto menos você pensar em biblioteca, em você pensar em laboratório de informática, uma série de coisas que hoje são imprescindíveis. Aliás, se tem algo que a pandemia mostrou para a gente com muita clareza, é que a internet
precisa ser tratada cada vez mais como um direito e não só como um privilégio daqueles que podem pagar por um bom pacote de dados. Então é você informatizar as escolas, é você valorizar os professores com salário e com plano de carreira. Por que não dar oportunidade, estimular que todos os professores da rede municipal, que são 1.400 escolas, possam fazer mestrado, possam fazer doutorado, possam fazer uma qualificação permanente. E por fim, você fazer um debate sério com a comunidade escolar e com a sociedade sobre currículo. O currículo que nós temos hoje, aí não é só em São Paulo, é no Brasil como um todo, é defasado. Forma os nossos jovens para um modelo de mercado de trabalho que, aliás, nem existe mais. Nós temos que formar essa geração para a cidadania, para a vida, para os desafios que esses jovens vão ter do outro lado do muro da escola. A sala de aula não pode estar separada da comunidade, do trabalho, dos debates culturais da sociedade. Então, debater currículo, por exemplo, é enfrentar desde já o racismo nas escolas. A gente sabe o quanto o racismo marca a nossa sociedade, a gente tem visto isso, inclusive, com cenas de violência brutais. E nós temos uma lei federal que diz que deveria se ensinar história africana e afro-brasileira em todas as escolas de ensino básico. E ela não foi implementada até hoje em São Paulo. Nós vamos implementar, nós vamos atualizar o currículo, debatendo com professores, pedagogos e com toda a comunidade escolar. Com algumas dessas medidas e fortalecer o investimento, aliás, o Fundeb, conquistado na Câmara agora pela oposição contra a vontade do Bolsonaro, vai permitir um aumento do investimento no município de São Paulo também. Com tudo isso, acho que a gente começa a ter uma educação de verdade na nossa cidade. Pergunta do Paulo Tadeu, jornalista. Bom, vamos lá. Eu vejo que você está em algumas pesquisas com um número razoável, né, com uma intenção de votos bem razoável, e então seria uma chance do PSOL ascender ao poder aqui em São Paulo. Isso me lembra a história do PT, porque eu acompanhei o crescimento do PT, o surgimento do PT, e eu sempre vi com sempre fiquei com o pé atrás em relação ao PT. Eu vi aqueles jovens vendendo broche do PT, aquela estrelinha do PT, vendendo camiseta. E eu sempre tinha uma intuição de que o PT não era nada daquilo. E hoje eu vejo os jovens aderindo às ideias do PSOL e fico pensando, o PSOL é o PT amanhã, não? Paulo, meu caro, primeiro boa tarde para você também. A história, ela não se repete, né? A história, inclusive, eu acho que a grande magia da gente fazer parte da história é aprender com erros do passado, para que não possa repeti-los, saber valorizar os acertos que aconteceram e também aprender com os erros. O PSOL talvez um dos únicos partidos hoje no cenário institucional brasileiro que não tem o seu nome envolvido em qualquer tipo de escândalo, do que quer que seja relacionado a mau uso do dinheiro público, relacionado a esquemas, relacionado a financiamento de campanhas eleitorais. Aliás, se você quer saber qual é o compromisso de um candidato, olha quem paga a campanha dele, né? Bom, se você tem empresas de ônibus que fazem máfia na cidade de São Paulo para concessão pública, empresas de coleta de lixo que fazem máfias, que todo mundo conhece na cidade de São Paulo também, para concessão pública, empreiteiras que têm uma série de interesses em negócios públicos. Essa gente, historicamente, se acostumou a financiar a campanha eleitoral de vários partidos e depois chegar o retorno, né? Aí vem a licitação, vem a contratação para pagar a conta daqueles financiamentos que vieram. Esses esquemas, aliás, o PSDB que está aí governando o estado de São Paulo há 500 anos, quase uma capitania hereditária, acho que desde o tempo de Dom Pedro, o PSDB governa o estado de São Paulo, essa turma se especializou nisso. O legado deles é máfia da merenda, roubar comida de criança, e depois o Dória queria dar ração, né? Máfia do Rodoanel, máfia do metrô. Então, o papel que o PSOL tem tido, a minha trajetória também como militante, a trajetória da Luísa Erundina, que é minha candidata a vice, que foi uma grande prefeita na cidade de São Paulo e há 50 anos mora no mesmo apartamento. Eu acho que essas trajetórias dizem mais do que qualquer coisa que eu possa acrescentar aqui para você, né? A política, ela se faz com exemplo. Palavra o vento pode levar, em véspera de eleição aparece um monte bonita, né? Não só palavra,
Aqui em São Paulo, em véspera de eleição, aparece calçada, aparece recapeamento, que é uma beleza, né? Depois fica 3 anos sem aparecer lá. Mas eu acredito muito que a política se faz pelo exemplo. Olha a trajetória das pessoas que você vai poder concluir como elas vão governar. Pois é, ô Boulos, você ataca bastante aí o PSDB e não falou do PT aí, mas assim, eu tive a curiosidade de perguntar para 7 pessoas no caminho para a rádio hoje, quem era o candidato do PT? Quem é o candidato do PT à prefeitura? E ninguém sabia o nome. Você não acha que era a hora do PT abrir mão dessa candidatura? O candidato acho que está com 2%, 3%. E apoiar você, ou as esquerdas se unirem? Por que essas esquerdas não se unem? Olha, Aldrin, eu te confesso, fiz um esforço tremendo. Procurei várias figuras partidárias do campo da oposição, do campo da esquerda, porque eu acho que o maior desafio que a gente tem nessa eleição é não deixar que a tragédia Bolsodória se repita. A gente já viu o que deu em 2018, né? Bolsodória como alternativa e a cidade está abandonada, o estado está abandonado, o país com um desastre na forma de lidar com a pandemia do coronavírus. Eu acho que a nossa candidatura é aquela que tem melhores condições de evitar uma tragédia Bolsodória no segundo turno. Porque o Bolsonaro parece que já escolheu o candidato dele, que é o Russomano. O Dória escolheu o candidato dele, que é o Bruno Covas, que é quem ele deixou aí na prefeitura para tapar o buraco depois que ele abandonou a cidade. E eu acho que as pesquisas têm mostrado isso, as ruas têm mostrado isso, o sentimento, conversando com muita gente, temos todas as condições de ser uma candidatura que expresse a oposição. É evidente que seria muito melhor se tivesse uma unidade do campo da oposição, desses partidos de esquerda, desses partidos progressistas, para evitar o Bolsonaro. Nós tentamos, mas eu acho que falou mais alto alguns interesses paroquiais, alguns interesses menores, que eu acho que não estão à altura do tamanho do desafio que a gente tem no Brasil em 2020, no meio de uma pandemia, com Bolsonaro governando o país, com Dória governando o Estado, mas infelizmente não foi possível essa unidade. Lamento, às vezes o hegemonismo partidário, às vezes ali o interesse menor, vamos eleger um vereador a mais, um vereador a menos, se fizer isso ou aquilo, acaba preponderando. Nós tentamos, mas hoje a minha chapa com a Luiza Erundina, eu tenho segurança, tem todas as condições de ir para o segundo turno e ganhar a eleição em São Paulo. Ô Boulos, e você tem um projeto mesmo de governo? Por exemplo, a gente falou ainda há pouco sobre educação. Eu vejo que no campo das ideias e toda eleição, a gente acaba vendo que todo mundo quer transformar as creches, todo mundo quer zerar as filas nas creches. É bem comum a gente ouvir isso de todos os candidatos a prefeitos em qualquer município. A gente vê que todo mundo quer, de fato, tem boa vontade em relação a isso, mas na hora que chega, de fato, que senta a cadeira, precisa ver que as coisas não são bem como se imaginava. Então, qual é o seu projeto, de fato, mesmo, assim, para que você possa atacar, de fato, essa educação de base, enfim, todos os problemas estruturais que a cidade vai ter que enfrentar quando o novo prefeito assumir? Olha, Francine, de fato, você tem razão que às vezes cria essa aparência de falsa promessa, né? De que as pessoas chegam e depois chegam lá e veem que é mais difícil. Olha, não é assim não, Francine. As pessoas prometem uma coisa na eleição e depois não fazem porque estão comprometidas com outros interesses que não é o interesse público. Porque muitas vezes chegam lá com o rabo preso, pelos motivos que eu falei aqui. Porque quem financiou a campanha, tem o esquema, tem o contrato na prefeitura, tem organização social na prefeitura. Te dá um exemplo só. O vereador que o Bruno Covas escolheu para vice-prefeito tem relação com organizações sociais de gestão de creche em São Paulo. Você acha que eles forem eleitos? De que forma eles vão fazer a gestão de creche em São Paulo? É disso que eu estou falando. Dizer que uma cidade como a nossa, a cidade mais rica do Brasil e da América Latina, não tem dinheiro para fazer políticas sociais é desconhecimento, né? Só nesse momento, mesmo no meio da pandemia, São Paulo tem 17 bilhões de reais em caixa, que estão parados. 8 bi em fundos municipais que a Câmara Municipal autorizou que pudessem ser usados na pandemia e 9 bi livres. Sabe quanto se zera a fila da creche em São Paulo? Com 1,5 bi por ano.
né, para pagar uma renda básica para as pessoas não passarem fome na cidade mais rica do Brasil, é 3,5 bi por ano. Ou seja, existe recurso, o orçamento da cidade é 69 bilhões. O problema é que o orçamento está indo para alimentar esquemas e não para garantir políticas públicas. Por isso que toda eleição vem as falsas promessas e depois as pessoas que estão ligadas a esses esquemas, quando se elegem, né, têm mais compromisso com a manutenção deles do que com o interesse da população. A nossa diferença está justamente aí, nós não temos rabo preso com nenhum deles. Eu posso aqui chegar e dizer que vou zerar a fila da creche, mostrar onde está o dinheiro no orçamento, chegar lá e fazer. Né? Porque nós não temos comprometimento com a turma que hoje chupinha o recurso público em São Paulo e no Brasil. Isso vale não só para as creches, viu? Para uma série de políticas públicas. O que a gente quer fazer é uma inversão de prioridade. A periferia de São Paulo, onde está a maior parte da população, está abandonada. E vou te dar um exemplo de como é possível fazer, novamente citando a Luíza Erundina, que foi prefeita há 30 anos atrás. Você sabe que há 30 anos o orçamento de São Paulo era quase 10 vezes menor do que é hoje. A Luíza Erundina construiu 6 hospitais municipais. O Bruno Covas está terminando 2 que não foi ele que começou. Os 6 na periferia. A Luíza Erundina fez 100 mil casas populares, mais do que qualquer outro governo na história da cidade de São Paulo, com um orçamento muito menor, porque enfrentou os esquemas, porque enfrentou as máfias, porque o dinheiro público foi para uma prioridade em políticas sociais. É possível fazer. A gente tem exemplo de que é possível fazer. Basta não ter comprometimento com coisa errada. Candidato Guilherme Boulos, a gente precisa encerrar, deu o seu tempo certinho, aliás, inclusive. Você tem 1 minuto para falar para o público que está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube por que você deve ser o próximo prefeito de São Paulo. Valendo a partir de agora. Obrigado, Aldri, meu caro. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, a vocês que me entrevistaram. Eu nasci em São Paulo, cresci nessa cidade, vivo aqui com a minha companheira, com as minhas 2 filhas e tive a oportunidade de conhecer os 2 lados de São Paulo. Eu nasci numa família de classe média alta, meus pais são médicos, professores universitários, nasci lá em Pinheiros. Tomei uma decisão de vida há 20 anos atrás, vim morar aqui na periferia, moro aqui no bairro do Campo Limpo, na zona sul da cidade, com a minha família. Conheço esses 2 lados e tenho um comprometimento há 20 anos na luta do movimento social por moradia digna e por direitos. É esse comprometimento que me anima, né, a fazer com a caneta na mão muito mais coisa, sem estar ligado a esses esquemas, sem estar ligado à velha política da cidade e poder fazer algo que de fato beneficie a maioria, ao lado daquela que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve. Mas São Paulo está abandonado, as pessoas querem uma mudança de verdade e essa mudança de verdade é comigo e com a Luíza Erundina, não é com o velho Bolsonaro. A grande verdade.